Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso projeto Sanca Saudável. A gente está iniciando aqui o primeiro episódio, esse episódio piloto, e a gente gostaria de convidar vocês desde já para acompanharem a gente com esse projeto, que nós teremos várias dicas de saúde e bem-estar, principalmente aqui da cidade de São Caetano, mas também falando muito aqui da região da ABC como um todo. Eu sou o Luiz De Vitro, fui convidado aqui para ser um dos embaixadores aqui do projeto, sou proprietário aqui em São Caetano da clínica Shiva Senshin e estou aqui com o meu amigo também, meu parceiro, o Sérgio Villanova, que também é um dos embaixadores e ele vai também se apresentar agora e falar um pouquinho da história dele para vocês aqui, pessoal. Prazer em estar aqui participando como embaixador desse projeto, com certeza vai ser um sucesso. A minha história aqui em São Caetano fazem 22 anos que começou. Eu sou formado aqui pelo antigo Unifec, em Educação Física, me especializei em reabilitação cardíaca, depois fui migrando para essa área de personal e finalmente cheguei na consultoria esportiva. Então foram 22 anos construindo essa carreira, né, desde a formação inicial de Educação Física, as especializações, até chegar em 2020 na área da nutrição. E aí onde eu migrei para a consultoria esportiva e já estou, né, há um tempinho na área, trabalhando. E você, meu amigo? Vou me apresentar também para o pessoal que não me conhece. Então, como eu disse aqui no início, sou um dos fundadores aqui da clínica Shiva Senshin, que é uma clínica de terapias orientais. E lá também a gente tem várias terapias que visam a saúde do corpo, da mente e do espírito. E no ano passado fui eleito o melhor massagista aqui da cidade de São Caetano por uma pesquisa popular. E também nesse ano a gente foi eleito como a melhor clínica de saúde integrativa. Fazem 6 anos que eu estou nessa caminhada aí como terapeuta. E aí durante esse período, assim como o Sérgio, procurei me especializar o máximo possível, né? Fazendo pós-graduação em medicina chinesa, né? Em acupuntura. Sou mestre em Reiki também, né? Que são terapias energéticas. Massoterapeuta, também fiz a formação em quiropraxia, que é o ajuste e alinhamento das articulações do corpo, fora vários outros cursos, como por exemplo, de analista corporal, que é um curso que explica um pouco sobre como o formato do nosso corpo explica como funciona a nossa mente, que é a parte da psicologia corporal, e várias outras técnicas e abordagens, né? E a gente está trazendo aqui para vocês hoje muito conhecimento sobre saúde, bem-estar. E eu queria perguntar para você, Sérgio, lá na clínica, quando você atende o pessoal, o que é o que mais o pessoal te procura dentro da sua consultoria? Quais são as queixas principais? Hoje em dia, 90% é sobre emagrecimento. Né? 90%? 90% é emagrecimento e os outros 10% condicionamento físico, ganho de massa magra, mas o carro-chefe, né? Sempre a maior queixa das pessoas é sobre emagrecimento. E como que você traça um caminho, qual é a sua abordagem para a pessoa emagrecer? Tipo, você entra com atividade física, alimentação, suplementos, como é que sempre funciona? um combo, né? Então, assim, quando a pessoa vai lá na clínica, ela passa por uma avaliação física, faz, né, a parte de antropometria, biopendância. Antropometria? Antropometria Não conheço, explica pra são gente. as dobras cutâneas, né? Tem aquele compasso, que é o adipômetro, então a gente tem algumas, né? São 7 dobras que a gente pega do aluno, as circunferências, peso, altura, a gente faz algumas fotos e tem a anamnese. Através disso a gente traça um plano, que é sempre a alimentação ligada à atividade física. Dá para emagrecer só fazendo a dieta? Dá, mas quando você alia a atividade física, os resultados são muito melhores e mais duradouros, né? Aí a gente acompanha a pessoa durante 8 semanas e após 8 semanas acaba retornando para a gente poder reavaliar e comparar o que essa pessoa teve, né, de progresso. Para aqueles que seguem, realmente o resultado é muito bom, né? Muito gratificante a pessoa ver mudar. Teve casos de pessoas que chegaram lá com baixa estima, né, muito acima do peso, problemas de saúde, dificuldade com o sono, ronca. E a partir, né, do momento que começou a se cuidar, começou a investir na saúde, começou a praticar uma atividade física independente qual seja, porque pode ser desde uma simples caminhada até um crossfit, né, jogar tênis, mas todas trazem benefício, independente qual seja, tem que ser ativo. E sempre aliado a uma alimentação balanceada. Se a pessoa quer emagrecer,
de certa maneira, ter que reduzir a quantidade dos alimentos que ela consome, na maior parte dos casos, né? E aumentar o gasto calórico para que no final do dia tenha o déficit, né? E a parte de suplementos que você aconselha a pessoa, que eu sei que você também prescreve algumas Sim, essa é a parte de suplementação, por mais, né, suplementos que existem no mercado, muito poucos realmente têm comprovação científica. Então, assim, creatina tem comprovação científica, whey protein, betalanina e cafeína, que é o estimulante que dá para ser utilizado nessa parte de emagrecimento. Então, quando a gente pensa, a gente sempre alia, né, alguns deles. Aí, caso haja uma outra necessidade, é aplicado algum outro tipo de suplemento mais específico, né? Mas é sempre a dieta e o treino que são os mais importantes, né? Não adianta você pensar em suplementar ou usar qualquer outro tipo de remédio ou recurso ergogênico se você não está fazendo dieta e se você não está treinando, né? E eu queria complementar o que você está explicando aqui pra gente, da questão de que eu percebo muito lá na clínica também, porque nesses últimos anos eu fui cada vez me especializando mais em estudar a mente e o inconsciente também. Sim. E comecei a perceber que também tem um fundo emocional muito forte por trás do ganho de massa, né? Do sobrepeso. O que acontece? Tem uma abordagem que é de um médico alemão que chama Dr. Hammer, e ele estudou algumas leis biológicas. E ele acredita que inconscientemente a gente tem toda uma evolução biológica, né? E essa evolução biológica está gravada no nosso inconsciente, toda a nossa evolução. Então, ele comparava essa questão do sobrepeso com os próprios ursos que hibernavam. Então, o urso ele hibernava e ele usava aquela gordura, etc., para proteção. Sim. Então, ele fala que, num sentido biológico, a pessoa ela acaba também tendo um fundo emocional de sobrepeso como uma forma de proteção, como se fosse uma armadura. E aí, quando eu vou conversando com os pacientes, com os interagentes lá na clínica, eu começo a perceber que muitas pessoas que têm sobrepeso passaram por algum tipo de abuso, seja sexual ou trauma, etc. Perca, Exatamente. Assim. Então, é legal a gente estar conversando sobre isso, porque é exatamente essa integração do emocional com o físico e a pessoa entender que quando ela vai cuidar da saúde dela, do bem-estar, ela tem que cuidar como um todo, né? Sim. Ela tem que cuidar de todas as áreas, Sim, né? Sim, mas está totalmente ligado. Quando eu atendo e eu faço a anamnese com a entrevista à pessoa, a maior parte delas traz essa informação, assim. Ou por causa engordei por causa da pandemia, ou acabei um relacionamento e não treinei, deixei de fazer dieta, ou perdi emprego. É sempre relacionado, porque se você pegar... Somente 20% das pessoas que estão acima do peso realmente tem o gene da obesidade. 80%... Gene da obesidade. Porque a pessoa já tem o gene. Geneticamente, não. A pessoa geneticamente existe geneticamente uma tendência? Sim, existe, né? Existem pessoas que têm o gene da obesidade. Então, você vê que elas, desde quando nascem até, né, a velhice, elas sempre se mantêm obesas. Caramba. Existem outras pessoas que são 80% do caso que elas engordam porque elas exageram na quantidade de alimento. Toda vez que você ingerir uma quantidade de calorias a mais do que o seu corpo consegue metabolizar, aquilo vai gerar um estoque de energia. A história do urso é verdade, entendeu? O estoque de energia que a gente tem no corpo é através da gordura. Então, se você é falho na alimentação, se você come muito pouco, tem muitas pessoas que, na ânsia de emagrecer, param de comer. E isso faz com que o metabolismo fique mais lento. E a defesa do corpo é realmente aumentar o estoque, as reservas de energia, e a gente reserva acumulando gordura. Então, quanto mais lento o metabolismo for, mais gordura a pessoa vai, entendeu? Acumulando. Então, a pessoa é extremamente sedentária e come uma ou às vezes 2 refeições por dia. Isso é um tiro no pé. Sim. Então, você vê grande parte das pessoas que estão acima do peso, ou elas comem demais, né? Ou muitas delas, quase não comem, fazem 1 ou 2 refeições no dia. Uhum. E isso também favorece com que o metabolismo fique lento e as reservas vão aumentando em vez de gastar, né? E aí eu queria salientar também de mais terapias que podem ajudar as pessoas, e muitas vezes as pessoas acabam não associando, porque a gente foi educado, eu digo pela minha própria criação, Sim. De que a acupuntura, por exemplo, é para dor, e hoje em dia o pessoal também fala um pouco aí para o emocional. Imagina. E aí a acupuntura a gente também pode usar para essas questões de obesidade, principalmente inibição. na questão da ansiedade, né? Quem fala isso quer dizer não conhece a técnica, não estudou. Exatamente. Porque tem várias aplicações, pode ter aquelas
na parte em reabilitação de dores, mas na parte de ansiedade, nessa parte a acupuntura também é muito bem-vinda. Quanto menor a ansiedade for, você vê, a maior parte da queixa é sempre ansiedade. Sim. Sempre estresse de trabalho, alguma coisa ou outra que desencadeia com que a pessoa acabe comendo mais do que a deveria. Às vezes, termina o relacionamento, se afunda no chocolate. Sim. Entendeu? É uma válvula de escape. A alimentação e também. Essa questão que a gente está falando, por exemplo, da ansiedade, uma coisa também que muitas pessoas não associavam no passado, mas agora eu já vejo bastante psicanalista, psicólogo direcionando o pessoal para atividade física, que é o quê? Eu vou explicar aqui brevemente que quando a gente faz a atividade física, a gente libera lá no nosso corpo a tal da dose, né? Que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Causa aquela sensação de bem-estar que faz diminuir ali toda aquela sensação de ansiedade, etc. E eu vi outro dia até uma entrevista de um neurocientista, ele falando que treinar é como se você estivesse se preparando para quando você estiver numa situação de estresse ou de ansiedade, você está pronto. É como se você estivesse calejando emocionalmente. Então você provoca uma ansiedade, mas uma ansiedade e um estresse no seu corpo e no emocional de forma proposital. Então é como se fosse num ambiente controlado, em laboratório. E aí depois, quando a pessoa passar por uma situação de ansiedade ou de estresse, ela vai saber lidar. Sim. Né, com essa questão da atividade física. Que a gente vê a atividade física sempre como a parte de estética. Sim. Né? E tem essa parte terapêutica. Então a atividade física, ela traz benefícios em vários planos, né? Na parte da saúde, nessa parte social, porque você tem contato com mais pessoas, faz network, relacionamento, e você também treinando mais, você melhora a autoestima, autoconfiança. Então, sim, tem a parte estética, tem a parte da saúde e tem essa parte social. Uma pessoa que realmente treina tem a liberação de hormônios, que nem você citou agora, e isso faz com que ela tenha, né, uma concentração melhor nos estudos, tenha menos ansiedade, coma menos, menor isolamento social, no caso de depressão, melhor a depressão, melhor da autoestima, né? Uma pessoa que tem autoestima alta se sente melhor. Então, são vários benefícios. E tem a questão também de que muitas vezes a pessoa começa a praticar uma atividade física, ela vai se motivando, se entusiasmando e ela vai para nível competitivo. Sim. E você tá ali no meio de uma competição, né? Que você sabe que nós já conversamos questão de um campeonato de jiu-jitsu, ou você também falar um pouco, pessoal, dos seus títulos e tudo mais. Você tá no meio daquele estádio ou daquele público ali com aquela pressão, às vezes as pessoas torcendo contra você. Você tem que saber lidar com o emocional, né? Você tem que ter resiliência e tudo mais, né? Sim, sim. Você tem que competir, você tem que saber perder, né? A atenção, você vê todo mundo em cima do palco, não é... Se você não tem a cabeça, assim, o mais difícil na preparação é justamente o psicológico, né? Treinar, a parte de treinar... Eu acho que é o mais tranquilo. A dieta, mas principalmente a cabeça, né? Porque o que vai fazer com que você mantenha os treinos, né, diários, às vezes tem que treinar 2, 3, 4 vezes por dia, com alimentação restrita, se você não tem, né, um mindset todo focado, né, na competição, realmente a pessoa... Tem muitas pessoas, amigos meus, que no final da preparação desistiram porque não tiveram a cabeça, né, para manter, porque é muito estressante, né? No caso de competição, né? No meu caso mesmo, no final do ano passado, eu tive que perder 2 quilos. Eu tive, porque foi uma opção, na verdade, porque eu vi a chave das lutas e vi que na categoria de baixo tinha muito menos participantes. Então eu falei assim, eu vou fazer, vou descer. E eu fiz aquele processo de secagem, desidratação. Né? E em 2 dias... eu perdi 3 quilos, né? Sim. Sendo que, como vocês podem ver, eu já não tenho tanta coisa para perder. Então, eu sequei o máximo possível para bater o peso. E aí, tinha dias que eu treinava 3 vezes no dia, né? Para conseguir bater a meta de chegar lá e bater o peso. E isso vai fazendo com que a nossa parte mental também se torne muito essa questão da disciplina, da perseverança, da resiliência. Sim. E muitas vezes era... eu só comigo mesmo, né? Tipo, eu lá com aquela fome e tal, ou treinando, mas isso eu acredito que o esporte, né? A gente acabou de sair recentemente aí das Olimpíadas, né? Que acabou.
você vê que a pessoa ela se torna forte não só no corpo, mas ela também se torna forte mentalmente, né? Sim, você vê que uma pessoa, um atleta, ele é disciplinado em tudo, né? Exatamente. Não só no esporte, na vida, no geral, nos estudos, finanças. Geralmente, quem, né, pega para fazer a coisa certa, melhor vida, assim como as artes marciais, né? Sim. Você vê que a pessoa que faz artes marciais também, né, gera uma disciplina muito grande na vida, né? Por isso que tem Você sabe bem, né? muitos atletas que depois conseguem se tornar empresários, empreendedores, por causa que já tem essa disciplina como se fosse no DNA, né? Correndo e no tem que sangue. ter, porque a regularidade é o mais difícil, né? Por isso que a cabeça é o mais importante numa competição. Porque você conseguir manter... Quando eu me preparava, eu tinha que aumentar uma média de 10 quilos. Então, inicialmente, eu fazia 3 meses comendo uma quantidade de calorias muito maior, treinando muito mais forte, para depois dos últimos 3 meses você poder fazer a parte só de secar. Então, imagina, eu tinha que aumentar 10 quilos para depois perder esses 10 quilos. E no final também passava por uma desidratação. Não é tão severa quanto na luta, né? Mas a gente tem que, depois no final, eu batia 3.000% de gordura, pesando 100 quilos, né? Então, treinava de manhã, fazia aeróbio de jejum, acabava fazendo treino de poses, fazia musculação e às vezes tinha que fazer mais cardio no final. E não tinha como, né? Falando do Gil, eu comecei a praticar artes marciais com 5 anos, né? Comecei no judô, fui criando toda uma disciplina e hoje em dia eu consigo, graças a Deus, pegar minha faixa preta, treinando parabéns, aqui. Né? A gente sabe que não é fácil, né? Treinando... Quantos anos no total para conseguir pegar Black Belt? São 29 anos. Então. Na arte marcial. Agora, no jiu-jitsu, são 12, 13 anos, né? Porque aí o jiu-jitsu eu comecei com 20, 19 anos. E o meu mestre, né? Que é o mestre ali da minha equipe, aqui de São Caetano, né? Eu treino aqui na prefeitura mesmo, é o Marcelo. E aí a gente conversando, Sim. a gente descobriu que ele foi seu colega de Sim, Marcelo Juquette. Nós fizemos educação física junto aqui na Unifec, que eu te falei. Nós iniciamos no ano de 98, finalizamos em 2002, né? Foram 4 anos aí que a gente ficou junto todos os dias. Aí eu vim saber que hoje em dia ele estava, né, no comando lá do CT aqui de São Caetano. Muito legal. Amigão, Marcelo. E aí ele também acabou fazendo a psicologia também, né? Conversei com ele uma vez, ele falou que ele fez a educação física e depois também fez essa parte da psicologia, O né? Marcelão, ele tem, que eu saiba, era psicologia, ele falou para mim que já tinha marketing e foi fazer a educação física por hobby, né? Uhum. Mas é um dos melhores alunos, né? Dentro lá da clínica, a gente estava falando dessa questão emocional, né? A gente falou da ansiedade. Sim. E casos de depressão, você já chegou a pegar também alguém que estava começando com quadro depressivo, alguma coisa nesse sentido, e procurou a sua consultoria e começou a treinar e começou a melhorar também? Não, você vê melhoria. Você vê quando a pessoa chega, ela chega com um autoestima muito baixo e não frequenta, às vezes, ambientes, não gosta de ir para a praia, não tira camisa, não quer tirar foto, e tudo isso indica do condicionamento. E a partir do momento que ela começa a ter resultado, você vê que a pessoa começa a se gostar mais, a autoestima melhor, o modo de se vestir, né? À medida que vai emagrecendo, as roupas mais justas, o comportamento da pessoa, a interação social, a pessoa fica mais amigável, mais sociável. Isso aí acontece bastante. E uma coisa que acontece bastante também é a gente lá na clínica, quando a gente atende, com a questão, por exemplo, da acupuntura, da massagem, a gente também consegue ajudar bastante a pessoa nessa questão emocional, depressão. A gente teve várias pessoas que já estavam fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e foram diminuindo a medicação até parando com as terapias, né? Tanto nessa parte, quanto também na parte da saúde no geral. Então, assim, tanto redução de medicamentos para ansiedade, para controle de sono, né? Porque uma alimentação boa, uma vida saudável faz com que a pessoa tenha um sono melhor. Mas também param de usar medicamentos para pressão, medicamentos para o controle da diabetes. Então, no geral,
a pessoa sendo ativa, controlando a alimentação, tem uma melhoria tanto na saúde quanto em todos os aspectos da vida, né? Uma vez eu estava estudando essa questão da atividade física e aí eu vi um estudo falando que, na verdade, a gente não se exercitar é uma desobediência da nossa própria natureza. Porque os nossos ancestrais, como o nosso corpo ele evoluiu, né, desses ancestrais que caçavam, que tinham que ir atrás do alimento, Sim. então o nosso corpo todo foi evoluído para a gente ter o movimento, para a gente se exercitar. E aí quando hoje em dia a gente tem toda essa tecnologia que às vezes a gente digita O ali, iFood, né? a comida já vem pronta, a gente não sai para caçar, a gente não vai atrás. Então criou uma procrastinação, uma sabotagem em a gente querer se exercitar Sim. absurda, né? Sendo que muitas vezes a gente fala, nossa, eu fui na academia como se fosse, nossa, fiz uma tarefa obrigação, né? Carregou uma absurda, cruz, né? E é o natural, né? Você tem que Seria o pensar que na natural. época paleolítica, o humano, ele era nômade. Então, de tempos em tempos, de acordo com o clima, ele migrava de um lugar para o outro. Na hora de comer, ele não tinha iFood. Ele tinha que caçar o que comer. Então, ele tinha que matar um mamute com pedra, com pau. Então, falam que se a gente for comparar o gasto calórico que eles tinham naquela época com hoje, nós deveríamos correr 15 quilômetros a mais todos os dias para equiparar o gasto calórico que tinha na época. Então, naquela época, dificilmente Não ia ter deveria um ter obeso. obeso, né? Se Porque, tivesse, ia você morrer, só tem obesidade quando você ingere uma quantidade de calorias muito grande, né? Com frequência, porque não é uma vez ou outra, para que tenha o acúmulo da gordura, né? No caso deles, que eles tinham que migrar de um lugar para o outro, eles não tinham essa oportunidade de engordar, porque eles ingeriam somente aquilo que era necessário, eles não conseguiam armazenar, né? E você vê que a questão da saúde, né, com certeza não deveria ter esse problema, pelo menos do colesterol, né, que aflige tanto. E eu acho importante a gente salientar também da importância do social. Em que sentido? Que uma das coisas que mais debilitou todo mundo durante a pandemia foi a questão do isolamento. Porque o ser humano ele não nasceu para viver sozinho. Ele nasceu para trabalhar num coletivo, viver em né? sociedade. E aí, por isso que eu acho importante a gente salientar, que nem você falou da academia, que quando a pessoa vai para a academia, ela tem a rede de contatos, ela cria um grupo, às vezes até um motivo ou outro a treinar. E lá na clínica eu sempre pergunto, né, como é que tá a questão das dores, como é que tá a questão emocional. E eu sempre pergunto, e a sua espiritualidade? Você frequenta algum lugar, vai em alguma religião? Por quê? Muitas vezes as pessoas acabaram criando uma aversão às religiões por dogmas e etc. Só que as religiões, de uma forma geral, elas trazem essa questão do social também. Um grupo de apoio, muitas vezes a pessoa se envolve dentro daquela religião, seja evangélica, católica, umbanda, budismo, num grupo que vai ajudar, que vai entregar comida, que vai arrecadar alimento. E aí muitas vezes, social. quando ela está com depressão, com um problema grave, essa questão de ajudar o outro, ela começa a tirar um pouco o foco do problema dela e olhar para uma outra pessoa, né? Para o coletivo. É que a pessoa que está em depressão tende a se isolar, né? E se isolando só vai aumentar o nível de ansiedade. No caso da pandemia, aconteceu isso com muita gente, né? Você vê que o nível de ansiedade, de estresse, era muito grande. E isso só trouxe o quê? Mais obesidade e vários outros problemas de saúde relacionados, né? Se ela pega para fazer uma atividade externa, uma academia, nem que seja uma ação social, isso já vai retirar ela do isolamento, né? Quanto mais contato que ela tiver, eu tenho bastante caso. Na Bluefit mesmo, tem uma moça que passava por depressão e ela, hoje em dia, é praticamente curada. Ela treina todos os dias, faz cardio, faz aula de dança e tudo isso se deu pela atividade física, né? Antes disso, tem bastante casos, né? Tem uma aluna que a Carol, uma das que eu mais tive resultado também, passou por uma gravidez, na época da pandemia também não conseguiu se cuidar tanto, mas depois ela conseguiu engatar, fazer rotina de treino e alimentação, e ela deixou de ter, né, uma obesidade para ter hoje em dia um corpo de uma pessoa que fitness, como se fosse uma atleta. E com certeza, né, toda a personalidade dela, a autoestima, tudo melhorou. Às vezes eu vejo as fotos dela, né, e vejo o tipo de roupa que ela usava, como ela se vestia, e hoje em dia, então, tanto a parte da estética como, principalmente,
essa parte da autoestima, fazer com que a pessoa se sinta melhor. A atividade física no geral, ou qualquer outra terapia holística, ou qualquer coisa que você possa fazer pensando em melhorar, né? Eu acho que é sempre bem-vinda, né? A gente trabalha na parte da saúde, alimentação, terapias. Eu acho que qualquer coisa que o ser humano fizer para tentar melhorar, com certeza vai trazer um benefício. E aí aqui no Sanca Saudável a gente tá para mostrar e trazer isso, porque muitas vezes a gente vê que tem uma dificuldade de Sim. achar aqui na região até restaurantes com comida saudável, etc. Ou se tem, as pessoas desconhecem os locais relacionados a bem-estar, à saúde, à alimentação. Por exemplo, tem muitas vezes que as pessoas têm uma dieta diferenciada, optam por uma alimentação vegana, vegetariana, a gente vê Sim. que tem uma dificuldade. Ou uma comida mais orgânica, né? Lá na clínica mesmo, a gente acabou fazendo uma assinatura que é de uma cesta que chama Cesta Diferente. Sim. Que são produtos que são orgânicos, que provavelmente seriam descartados por causa do formato, de não ser um formato tão legal, de serem pequenos, por isso que chama Cesta Diferente. E a gente conseguiu, através dessa cesta, ter uma alimentação mais orgânica. Mas e aqui na região, né? A gente tem essa dificuldade, né? Nossa proposta justamente é essa, é estar divulgando tudo relacionado à saúde, atividade física, alimentação. Então, nós vamos estar divulgando os restaurantes saudáveis, as opções que a gente tem aqui em São Caetano de se alimentar, né, de uma maneira saudável, empórios, academias, clínicas de estéticas, centros. A nossa proposta justamente é isso, porque a gente tem alguns guias, mas esses guias são de bar, de balada, de restaurante, né? E voltado a essa parte de saúde, eu acho que estamos sendo os pioneiros, né? Sim, de ser um guia, de ser uma referência em saúde e bem-estar. Na né? região, né? Vai ter a parte da estética? Tem, mas a parte da saúde e bem-estar é o nosso principal foco, né? Sim. E aí, relacionado a isso também, lá na clínica a gente teve um caso também que é de um candidato agora para vereador, que é o Caio Funac, né? Sim. Ele já foi vereador aqui na cidade e agora está se candidatando de novo. E ele resolveu fazer lá um acompanhamento com a gente justamente por causa desse período de campanha e tudo mais. Tava com algumas questões de ansiedade por causa do período, atrapalhando o sono e tudo mais. E aí eu queria conversar com você sobre essa questão também do que né, a gente, para o pessoal que não conhece, a gente dá algumas dicas para o pessoal sobre como ter mais qualidade no sono. Porque a gente estava falando que a gente vai dar dicas de locais. E muitas vezes as pessoas não associam, por exemplo, que o colchão pode estar atrapalhando não só para uma dor ali na lombar ou até mesmo da questão da qualidade do sono. Então até loja de colchão a gente vai referenciar tudo que for aqui. Referente, né? A ser saudável, melhorar, a ser mais saudável, a gente vai estar divulgando aqui. Mas o sono é muito importante, né? Então você tem que pensar desde a alimentação. É interessante que para a pessoa ter um sono melhor, que ela faça a última refeição pelo menos umas 4 a 5 horas antes de dormir. Então, interessante é que fosse jantar por volta de umas 18, 19 horas, para quando for dormir, estar, né, não passando pelo processo de digestão. Isso ajuda bastante. Tem essa questão, né, de colchão, travesseiro, sono. Tem a questão de evitar estimulantes, né, controlar a quantidade de café que você toma ao longo do dia ou qualquer outro remédio que tem estimulante, para que a qualidade do sono seja bom. E a gente também tem aquela questão do nosso próprio relógio biológico, né? Que tem o ciclo circadiano, que são os picos hormonais. Sim. E aí, quando chega às 11 horas da noite, a gente tem uma descarga bem grande, né? De melatonina no corpo pra gente... Que induzir o sono. Induzir o sono, né? Então, e aí, se a gente não aproveitar essa onda... O sono é importante porque as horas dormidas antes da meia-noite, elas compensam a média de 2 horas de sono, de descanso, de relaxamento. E as horas dormidas depois da meia-noite, uma média de meia hora. Então, o certo seria dormir antes da meia-noite. Quanto mais horas conseguisse dormir das 9 às 10 horas da noite, seria um sono muito mais relaxante. O sono mais importante é as primeiras horas de sono, as primeiras 4 horas de sono, que é o sono REM, onde a gente tem a liberação de grande parte dos hormônios anabólicos. Então, você tem liberação de GH e de testosterona. Então, depois de um dia todo, né, cansado, treinando, depletando o seu corpo, as primeiras horas de sono profundo, elas fazem isso, fazem com que o seu corpo se regenere.
Então, para uma pessoa que não dorme de noite, que não tem umas horas de sono apropriada, ela não tem o mesmo nível de saúde. Isso é ligado diretamente ao ganho de peso. Uma vez, o ano passado eu participei do Arnold Nutrition e tinha pesquisa de pessoas que dormiam 8 horas, 6 horas e 5 horas. Quanto menos horas dormiam, maior era o nível, né, de percentual de ganho de gordura, de ganho de massa. As pessoas que dormiam 8 horas, elas tinham muito menos ganho de massa e uma qualidade de vida, no geral, muito melhor do que aquelas pessoas que dormem 5. E não adianta dormir de dia, porque a pálpebra é fotossensível, então existem hormônios que só são liberados se você dorme no escuro. Tem um suplemento que é a melatonina, que o pessoal costuma usar, agora a Anvisa já liberou no Brasil, e a pessoa toma e fica acordada esperando dar sono para ela dormir. Nunca vai funcionar, porque ela só é absorvida no escuro. Então, certo é você tomar, deitar, para que realmente no escuro essa melatonina seja absorvida e induza você ao sono. Eu vi uma regra uma vez que os neurologistas eles criaram que chamava 3-2-1, que é um pouco do que você estava falando da alimentação, que eles dizem que é importante 3 horas antes de quando a gente vai se deitar fazer a última refeição. Sim. 2 horas antes não mexer em mais nada relacionado ao trabalho, porque isso estimula a nossa Sim, mente. a liberação de dopamina. Cortisol, tudo, porque você fica Sim. tenso ali. Às vezes vê um e-mail, o relatório era para ontem, agora, né, era para já amanhã. Já gerou estresse e ansiedade, já gerou, atrapalha o sono. Né? Estímulos visuais, no geral, também. Uma hora antes é se desconectar de todos os aparelhos eletroeletrônicos, Isso televisão, é né? e se preparar para dormir, que a gente geralmente não tem esse hábito de se preparar para dormir. E aí o que seria esse se preparar para dormir? A gente sempre fala lá na clínica, toma um banho mais morno, já se recolhe, põe uma luz mais baixa ou uma luz azul de cromoterapia. Visuais para você conseguir ir relaxando. Fazer um escalda-pés, né? Ficar ali já lendo o seu livro, um livro também que seja de autoconhecimento, de espiritualidade, um livro que não seja estimulante também, né? Um livro de ficção científica, sei lá. Não pode ser nada estimulante nessa hora, né? E aí para a pessoa já se preparar. E nessa questão do sono, eu vejo que está muito conectado também a essa questão que a gente estava falando das dores, né? Porque até a posição que a gente dorme interfere na saúde da coluna, nas dores. E a grande maioria das pessoas que a gente atende lá na clínica dorme com a barriga para baixo. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da coluna, né? E do porquê que é legal a pessoa, por exemplo, dormir de lado, né? Com 3 travesseiros, um aqui na cabeça, um abraçadinho no meio das pernas, para a coluna ficar na posição correta, né? Sim, a questão do travesseiro é muito importante. Tem muitas pessoas que sentem dor, principalmente nessa região cervical, por causa da altura do travesseiro. Acaba, também colocando o braço debaixo do travesseiro. Justamente isso acontece quando o travesseiro está baixo. Aí a pessoa coloca o braço para debaixo para tentar nivelar. Mas, ou a dor que era para ter no pescoço, acaba transferindo para o braço. Sim. Então, primeira coisa, essa questão da altura. A posição, quando você... As pessoas que tendem a sentir dor na lombar, quando dormem de barriga para baixo, essa dor, por causa da pressão, aumenta bastante. Né? Então, assim, o que seria o certo? O certo para a pessoa não ter dor nas costas seria estar fortalecendo o core, que as pessoas não fazem no dia a dia. Até pessoas que frequentam a academia acabam não fortalecendo, que seria fortalecer os músculos do abdômen e na região posterior, né, no dorso, os paravertebrais e lombar. E aí, se a pessoa realmente tivesse um bom condicionamento, estivesse fortalecendo, independente da posição que ela dormisse, ela não sentiria dor. E quando a gente pega a estrutura da coluna, por que a maior propensão de hérnia de disco é na lombar? Porque se você olhar, na cervical é o segundo lugar que mais tem. E o último lugar que mais tem é a torácica, né? Dividindo a coluna em 3 partes, desconsiderando a parte sacral, mas é porque que acontece? Na coluna dorsal, na torácica, a gente tem toda a estrutura das costelas segurando aquela estrutura, né? E na cervical e na lombar a gente não tem. No entanto, pelo efeito de peso, a gente tem ainda mais peso na lombar do que na cervical, porque a cervical, né, ela tá logo no início. Sim. E aí na lombar, por ela não ter essa estrutura segurando, que seriam os ossos, a gente precisa fortalecer ela, né? É a principal parte para fortalecer da coluna, porque não tem, ela tem a maior sobrecarga
com o menor fortalecimento estrutural de ossos, né? E então a musculatura é muito importante nessa região, né? A parte da cervical e a parte da lombar tem mobilidade a coluna, na parte da torácica não. Então, assim, quando a pessoa sente dor na região torácica, que é onde não tem mobilidade, na maior parte das vezes é o colchão ruim, ergonomia do trabalho, né, a posição que ele está trabalhando, como dirige, e isso trabalha bastante. Na região, como você falou, da lombar, ela acaba sustentando todo o peso do corpo. E toda vez que você não tem o abdômen, né, o core fortalecido, a gente acaba jogando todo o peso do corpo para a lombar. A gente vê os alunos treinando, jogando peso no corpo para trás, na hora do exercício, usando a alavanca. Eu comentei com você antes da gente iniciar, que às vezes a questão da mulher grávida, né? Você vê que às vezes a mulher grávida, quando para, fica colocando a mão para trás, o que ela faz? É ficar jogando todo o peso do corpo para trás. E isso sobrecarrega a lombar. Mas não é normal ter dor. Assim, independente de ter hernia de disco ou não é normal ter dor, né? As pessoas que têm hernia de disco, porque já houveram a produção discal, sentem, mas também, se fizer o fortalecimento certo, o tratamento certo, conseguem conviver tipo, sem dor. E aí eu vejo que o melhor acompanhamento possível é fazer esse fortalecimento com academia, pilates, funcional, yoga. Toda atividade é bem-vinda, né? E complementar com, por exemplo, a quiropraxia, os ajustes, Sim. junto com uma liberação miofascial, né, da soltura ali dos nós, etc. Ou um shiatsu, uma massagem para soltar a parte da musculatura e em seguida vir com os ajustes, né, das subluxações que a gente chama, que são esses deslocamentos das vértebras ali dos ossinhos da coluna, para que diminua essas compressões, né, e faça com que a pessoa sinta um certo alívio, né, em cada uma dessas regiões. Eu acho que a quiropraxia tem muito a contribuir, né, nesse quesito. Quando a gente pensa, né, tanto na área normal de saúde geral, como ligado à atividade física, liberação miofacial, nossos músculos eles só se contraem, né? Então os músculos eles tendem a ficar retraídos, as fáscias. E quando você faz um alongamento, quando você faz uma liberação, quando você faz uma ventosa, você relaxa essas fibras, você desestressa. E você desestressando, você resiste mais à fadiga. Você consegue treinar pesado, diminui o número de lesões. Então, eu, pelo menos, sou a favor. E eu tenho um livro lá na clínica que a gente estava estudando que ele correlaciona essa questão das dores diretamente com o emocional também. Porque, principalmente, o pessoal procura muita gente por essa tensão aqui no trapézio superior. E aí o pessoal até fala, dor no ombro, né? Que no caso seria essa tensão aqui. Que está muito relacionado a má postura da ergonomia do trabalho, mas também a sobrecarga de trabalho. Porque Estresse, a gente vê ansiedade no geral. o pessoal hoje em dia é muito workaholic, né? Deslocando toda Total, a frustração, né? Então a pessoa acaba se sabotando, ficando mais tempo no trabalho para não ir para casa, para não brigar com a esposa e por aí vai. Bastante. E aí eu vejo lá na clínica que as profissões que mais procuram a gente são essas profissões mais estressantes. Então a gente tem muitos interagentes lá, clientes que são da área da saúde, veterinário, médico, psicólogo, a parte de TI, né? TI, e o pessoal de banco. Nosso banco, a maior parte dos clientes é banco. Pessoal tudo estressado, não tem né? uma pessoa que entra lá que Tanto é bancário que não reclama da rotina, do estresse, né? Outros burnout, a maior parte deles já passaram por afastamento no trabalho e estão acima do peso, justamente por todo esse quadro que esse tipo de trabalho oferece. Né? A gente tem uma hamburgueria aqui em São Caetano que chama Old Man. E eles foram considerados, né, a melhor hamburgueria aqui da cidade, do estado, né, daqui de São Paulo. E eles contrataram lá a nossa clínica para ir fazer a Quick Massage, né, aquela massagem mais rápida nos colaboradores, por causa desse excesso de trabalho. A gente vê muitos bancos também que oferecem a massagem pelo menos uma vez por semana e hoje em dia também tem o Gympass, né, que os bancos dão como benefício porque eles já estão percebendo o quanto a pessoa ter falta no trabalho por causa de depressão, crise de ansiedade, dor, são o top 3 aí de pessoas faltando no trabalho. Bem, né? Eu já tive empresa, já trabalhei com ginástica laboral, prestei serviço para o estado de São Paulo inteiro aqui da Petrobras, então sei bem como acontece, né? Tem estudos que comprovam há muitos anos que a ginástica laboral ou qualquer outra atividade, no caso que nem a iniciativa do
da hamburgueria de estar contratando o seu serviço, de diminuir o estresse da pessoa. E realmente esse tipo de terapia diminui. No caso da ginástica laboral também, nada mais é do que parar, ter uma pausa, né, na rotina de trabalho durante 10, 15 minutos para fazer alguns exercícios de relaxamento, alongamento, e isso aumenta muito, já tem estudos, é comprovado. O primeiro país pioneiro a fazer isso no mundo foi o Japão. E eles viram que aumenta a produtividade. Né? Com certeza vai diminuir o estresse. Ainda mais os meninos têm a rotina louca, trabalhando em pé, né? Lá no Japão tem aquelas ginásticas que eles falam que é rádio taiso, né? Que vem lá ali no rádio, na fábrica, no chão de fábrica ali, todo mundo faz o movimento ali, fazem, né? isso aí funciona, aumenta a produtividade. Às vezes o funcionário chega com sono e o fato de estar fazendo essa atividade, ele espanta o sono, então diminui a probabilidade de ter um acidente, melhora a produção e a qualidade em si da saúde do colaborador, né? Que a principal preocupação é essa. Questão do estresse, hoje em dia a gente também tem bastante estudos da parte da meditação, mais especificamente a parte científica que é o mindfulness, né? Que é essa questão de estar no momento presente. E aí, muitas vezes, o pessoal, quando vai lá na clínica, fala assim pra mim, porque eu tenho dificuldade de meditar porque eu não consigo parar de pensar, não consigo ficar sem pensar em nada. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, você pode meditar enquanto você está treinando, porque meditação, na verdade, é você estar no momento presente com foco. E aí você vê que o pessoal, quando quer ganhar massa, o pessoal tá lá fazendo exercício e eles ficam olhando para o músculo numa concentração absurda. Então, não tem como você pensar em outra coisa quando você está focado, né? Mas isso, quando você olha, quando você presta atenção no exercício, porque o espelho não está lá para você tirar foto. O espelho está lá para você se corrigir e para você prestar atenção. Se eu estou conversando com você e fazendo exercício, eu recruto uma quantidade de fibras motoras. Se eu estou focado, olhando, né, a cada movimento, a cada repetição para o meu músculo, né, exercitando, o cérebro ele recruta uma quantidade de unidades motoras muito maior. Então, realmente, você tem que treinar e tem que treinar focado. Quando você treina conversando, ou para, ou você se dispersa, né, o cérebro não recruta a mesma quantidade de fibras motoras. Então, é muito importante, primeiro, por questão de você se corrigir, e segundo, por questões de solicitações de fibras musculares, né? Tem um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, que eles pegaram camareiras de um hotel e separaram em 2 grupos. Em um grupo, eles deram uma aula e mostraram através de slides, apresentação, e comprovaram para elas que aqueles movimentos que elas faziam eram sim uma atividade física, abaixar, estender ali a cama, limpar o vidro, etc. E para o outro grupo eles não mostraram. Eu estou falando um pouco desse estudo para falar dessa questão da mentalidade, do poder que a nossa mente tem sobre o corpo. E, cara, as camareiras que foram educadas de que aquilo era uma atividade física, elas começaram a perder peso. Sendo que aquele grupo que não tinha essa informação não perdeu peso. Então, como é importante esse nosso bate-papo para trazer essas informações para as pessoas, porque essa questão da mentalidade, do mindset, ele influencia sim nos resultados que a pessoa vai ter, né? Sim, com certeza. Talvez por essas moças que foram treinadas, sabendo da importância, prestaram mais atenção. Talvez, junto com isso, elas mudaram algum outro hábito de alimentação, né? Porque uma coisa gera outra. A partir do momento que você está se cuidando, você está indo todo dia na academia, treinando, automaticamente você começa a ter um cuidado maior com a sua alimentação, né? E aí tudo isso acaba interferindo na questão do emagrecimento, melhoria, porque às vezes, por causa do tipo de atividade física, pode ter dor nas costas, dor no ombro. Eu atendo bastante pessoa, que nem uma cabeleireira. Ela sente o quê? Dor no ombro, porque fica o dia inteiro, fazendo escova, dentista, né? E você trabalhando, fortalecendo, você consegue diminuir todas essas dores. Eu tinha lido uma vez aquele livro O Poder do Hábito, né? Sim. Que ele fala sobre criação de hábitos, etc. E ele falou exatamente isso, que tem alguns hábitos que ele chama de hábitos angulares, que é o quê? Quando você cria aquele determinado hábito, gera uma reação em cadeia de vários outros hábitos que vêm numa sequência de empilhamento com aquele. Ou seja, é o que você falou. Começou quase, a treinar, você começa a prestar mais atenção na alimentação porque você quer um resultado melhor no treino, e aí você presta mais atenção no sono, e é o que você falou, um hábito saudável vai trazendo outro hábito saudável, né? Com certeza.
Bem, falando em emagrecimento, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui hoje é que a gente vai estar trazendo o desafio, né, do Sanka saudável de emagrecimento. Então, as pessoas vão ter que acompanhar, né, as nossas postagens aqui sim, no sim. Instagram. A gente vai estar no YouTube. dia a dia dando dicas de alimentação, dicas de nutrição, e aí a gente vai estar divulgando melhor na página, mas aquelas pessoas que estiverem marcando, olha, acompanhando, seguindo nossas dicas e mostrarem para nós os melhores resultados, vão estar ganhando, né? Pelo menos da minha parte, eu vou estar abrindo o meu escritório para atender. A gente tem, né, vai ter a questão de descontos em relação à rede que a gente vai estar divulgando, Sim, né, de clínicas de parceiros. estética, de restaurante. Então, as pessoas que estiverem seguindo a gente, acompanhando e principalmente ajudando a divulgar e participando desse desafio, vai ser beneficiado de várias maneiras. E a gente quer trazer o ganhador aqui também para conversar com a gente, para mostrar para Sim, todo mundo sim. o quanto o Sanka Saudável transformou a vida Sim, dele. porque a proposta é essa, né? Trazer melhoria de vida para as pessoas aqui de São Caetano e ABC. A gente quer ser... Nada mais justo de trazer essa pessoa aqui para Sim. participar e dizer como que o Sanka Saudável impactou na vida das pessoas, né? Porque, Sérgio, o que a gente vê? Que a maioria dos guias, né, ou praticamente todos os guias, eles são guias que são muito úteis, só que eles direcionam as pessoas para ter uma vida gordurosa, cheia de fritura, Cheia de de açúcar, álcool, né? de álcool. Então a gente quer ser um guia que seja também uma resposta Sim. a esses outros guias, na verdade um complemento. Não que as pessoas não possam ter aquele momento também, né, de ter esse Eu momento, acho que tudo é equilíbrio na né, vida. ter essa Eu acho que alimentação. você pode ter uma refeição livre para que as pessoas que gostam de álcool pode consumir álcool de maneira moderada. Eu acho que se 90% do tempo você fizer a lição de casa, que é se manter ativo, independente do tipo de atividade física que for, você manter essa parte, né, que você comentou da espiritualidade, que é muito importante, sempre estar buscando a Deus, e a parte da alimentação, né? Eu acho que isso só traz benefício para a vida da pessoa. E com certeza ela vai poder ter uma vida flexível. Vai poder, né, uma hora ou outra, a partir do momento que 90% do tempo você fez a coisa certa, não é uma refeição livre que vai pôr tudo a perder, entende? Não existe dia do lixo, existe refeição livre. E nessa refeição o aluno pode, para quem gosta de álcool, né? Então assim, a nossa intenção é trazer opções saudáveis, né? Dicas de atividade física, alimentação e bem-estar no geral. Em outras palavras, 90% do tempo a pessoa vai estar acompanhando o Sanka Saudável. Sim, né? Deus queira. Né? Se ela acompanhar e seguir nossas dicas, com certeza vai melhorar o nível de saúde. Bem, o objetivo também nosso é de trazer pessoas referências na área, né? Então hoje estamos nós dois, Sim. que somos parceiros, né, do Sanka Saudável, somos embaixadores, mas ao longo dos dias, né, pedir para o pessoal ir acompanhando a gente, porque a gente, além das dicas, vai estar trazendo, né, vão ter outros podcasts e até trazendo o pessoal... referências. Vamos ver se a gente consegue trazer o Marcelo, Sim. que a gente comentou, o Caio, o próprio Caio, a Carol, que é a minha aluna, que eu citei, né, que teve um ótimo resultado. E com certeza referências, tanto na área do esporte quanto na área da saúde aqui de São Caetano e região, né? O pessoal que está acompanhando também, o pessoal acompanhar e pedir também indicar. Interagir. Falar assim, queria que temas, você trouxesse quem... dúvidas, né? Mas dentro do portal Sanka Saudável vai ter essa parte, né, de comunicação com o leitor, né, com quem está seguindo a gente, de estar enviando, né, dúvidas, temas, porque é muito interessante você saber o que realmente a população tem dúvida, né? Sim. Então, além de estar divulgando essa parte, né, dos comércios, clínicas, o mais importante é trazer informação e informação que realmente a pessoa, né, tenha dúvida para a gente poder sanar e melhorar. A gente vai ter enquetes pedindo para o pessoal sobre os temas que o pessoal quer que traga. A gente vai pedir também, vai montar também votações para quem é o convidado, né, que o pessoal Sim. quer trazer, e os desafios, que a gente vai começar pelo Sim, desafio do emagrecimento. do emagrecimento. A gente depois vai ter desafio do sono também, para a pessoa melhorar a qualidade do sono. Sim. E vários outros que vão vir A gente aí. vai estar visitando algumas academias Sim. da região, alguma dessas clínicas que a gente vai estar
divulgando, trabalhando, então tem tipo muito material ainda. Hoje é apenas o primeiro, né, o piloto, Sim. mas com certeza o que não vai faltar é assunto aqui, né? Sim. E eu acredito, Sérgio, então, que a gente também está, graças a Deus, numa cidade privilegiada, né? Porque a gente vê que existe várias ações da prefeitura com Sim, esporte de forma gratuita. Eu mesmo pratico jiu-jitsu aqui na prefeitura de forma gratuita. E a gente tem as nossas referências também aqui um pouco já da região, né? Por exemplo, sim. restaurante saudável relacionado à alimentação sem glúten, mais natural, Vegano, vegana. A gente tem vegetariano. o Santa Planta ali no centro de São Sim, Caetano, a né? gente tem o Panda na Kennedy. A gente tem vários empórios também que não, né, vendem diretamente o alimento pronto, mas vendem alimentos Sim. orgânicos, né? E de academia, por exemplo, que a gente tem 1 milhão de academias aqui em São Sim, Caetano, só que eu acredito que a academia também tem muito a ver com o perfil do que a pessoa está procurando, com né? Que certeza. a gente tem Academia, desde estúdio é o que não da falta. Ironberg até as academias de rede, Sim, e sim. aí eu acho que é importante a gente salientar aqui que não existe melhor ou pior, existe o perfil, né, que O a gente estava diferente, o falando, perfil do aluno. A gente vai estar visitando algumas academias, alguns comércios, avaliando, alguns né? restaurantes, para estar trazendo uma avaliação pro nosso, né, ouvinte. E assim, é o que você falou, não tem o errado, tem aquilo que se assemelha mais com a pessoa. Então, assim, as pessoas que treinam mais pesado, que competem, geralmente procuram Ironberg. Pessoas que praticam atividade física, às vezes procuram mais academias como o Biorritmo, o Runner. A galera, no geral, né, atende bem todos os públicos, as de rede, Smart, Bluefit, todas são boas. A gente tem os estúdios, né, tem os boxes de CrossFit, a gente tem inúmeros estúdios de Pilates, Pilates, né? yoga, escolas de Então, yoga, né? yoga, escola de natação, a gente vai estar trazendo tudo, tudo que foi relacionado ao tema de saúde, eventos da Vamos prefeitura. montar um ranqueamento também que agora tá numa hype aí, numa grande onda, que é beach tênis, Sim, futevôlei, então né? futevôlei, beach Que só aqui em São Caetano tem tem vários, as artes vários. marciais, né? A Sim. gente tem escolas Mestre aqui, né? Joilson ali na Goiás com Sim, a tem escola a agora de Tanlan, Kung né? Que eu acho que é Fu, a mais antiga aqui de gigante. São Caetano. A gente tem um centro novo de Krav Maga aqui em São A gente Caetano, vai né? Que é visitar. específico. A gente vai estar, Agora, nessa né? questão das artes marciais, a gente podia até fazer, né, igual aquele série que tinha do Discovery, que a galera ia lá e Para treinava apanhar. mesmo. Sim, vamos lá apanhar também. Pode Treinar. ser, né? Se eu for lá é para apanhar, porque com certeza bater vai ser difícil com a minha técnica, mas a gente pode estar fazendo isso, Sim, né? vamos Com experienciar também. certeza. E também é o que a gente estava falando desde o começo, desmistificar a saúde. Por exemplo, nosso projeto aqui também trazer dentista, porque saúde bucal também é saúde, né? A Sim. saúde nas várias facetas Sim, e você áreas, né? tem essa parte dentista, tem dermatologista, Podologia. podologia, Eu, tem por a parte exemplo, estética normal, sim. facial, essas coisas. Eu, por exemplo, desconheço o campo de atuação de um podólogo, o que, que ele faz. Então, assim, se a gente muitas vezes que trabalha na área da saúde desconhece alguns nichos e algumas Quanto profissões, mais imagina o pessoal que não está na área da o saúde, pessoal né? no geral, né? Então tem muito serviço prestado aqui com qualidade em São Caetano que a gente vai estar trazendo aqui, né, Sim. para os nossos E espectadores, avaliando e experienciando. avaliando, né, e vivenciando e mostrando as opções que tem em relação à área da saúde no geral aqui em São Caetano. E uma das ações que eu acho que a gente também poderia fazer, tô fazendo aqui até um brainstorm aqui com você, é fazer, sei lá, o Sanca Saudável Day. A gente ir num parque, alguma coisa, fazer um grande dia aí relacionado à saúde, Sim, chamar o pessoal, a população, isso né? dá para fazer. Tem um colega meu aqui de São Caetano, que ele é o Thiago Caldeira, amigo meu também, consultor, nutricionista, e ele já fez isso, é muito legal essa iniciativa. Tem os parques, tem incentivo da prefeitura, se for atrás, dá para a gente fazer também o nosso dia, o nosso Sanca Day, e Isso. tá trazendo a vivência, dá para trazer atividade física, avaliação A física, avaliação de né, bioimpedância, né, avaliação igual de você falou. bioimpedância, a parte, né, de saúde no geral, controle de glicemia, pressão arterial, e tá trazendo inclusão com atividade física, Sim. né, com E certeza. desmistificar essa questão também do treino só na academia. O pessoal perceber que dá para treinar no parque, treinar em casa, Dá treinar em para qualquer treinar em lugar, qualquer né? lugar. Esse é o objetivo de se ter mais saúde. Então, quem fala que não tem tempo para fazer atividade física vai ter que arrumar tempo para ficar doente. Porque tá
ligado diretamente o sedentarismo com grande número, né, de doenças. Sim. Então, ela pode ser ativa de subir e descer a escada do prédio, ela pode buscar o pão a pé, ela pode passear com o cachorro. Então, você pode fazer atividade ao dia, no ar livre, na rua, você não depende da academia. Que nem quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer é déficit. Se a pessoa controla a alimentação, né, ninguém engorda comendo arroz, feijão e salada. Se a pessoa come arroz, feijão, salada e vai todo dia caminhar 1 hora, nem que seja na rua, né, subir e descer a escada do prédio, isso já vai passear com o cachorro, lavar o quintal, tudo isso já vai fazer com que a pessoa seja mais ativa. Então, se a pessoa quer mudar, quer ser mais saudável, ela tem que começar por ali, né? A gente tem um livro, né, que eu li recentemente, chama Reverta, que ele fala sobre 4 pilares, que é atividade física, alimentação, controle e gerenciamento do estresse, e o último pilar era Ame Mais, né? Relacionado a essa questão do contato social, de você também ter um relacionamento amoroso saudável, etc. Sim. E mostrava nesse livro pesquisas que apontam que de 80% a 90% das doenças, como por exemplo diabetes, pressão alta, etc., podem sim ser revertidas ou entrar numa remissão ou até mesmo, pelo menos, diminuir a medicação com esses 4 pilares. Então, assim, a gente vê aqui na cidade, por exemplo, uma cultura muito medicamentosa. Cada esquina a gente vê uma farmácia. Então, a gente está querendo trazer exatamente para as pessoas o contrário, né? Não procurar a solução... Se prevenir, não remediar, né? Numa medicação. Não que nós somos contra as medicações, nós somos a favor, tem pessoas, né, que realmente precisam, mas a atividade física e a alimentação já melhoraria muito. Exatamente. Porque no caso da obesidade, ela desenvolve a síndrome do X. O que é a síndrome do X? Que a partir do momento que você ganha peso, se torna obeso, você tem diabetes, né? Você começa a desenvolver resistência à insulina, aí você tem diabetes, você começa, por causa do aumento do peso, ter o aumento da pressão arterial, você tem risco de ter um AVC, você tem o risco de ter um infarto. Então, a partir do momento que você for ativo, se alimentar bem e começar a emagrecer, automaticamente você reduz todos esses riscos, né? Então, por você ver como a atividade física é importante para todas as pessoas, independente, né, de idade ou do que elas têm como preferência, né? Ser ativo e ter uma boa alimentação é sempre mais importante. E o quanto todo mundo poderia estar tomando menos remédio, como a gente falou, se tivesse trabalhando esses pilares, né? Sim, com certeza. Se a pessoa controla a alimentação, se ela come carboidrato, né, controlado, com baixo índice glicêmico, provavelmente faz atividade física, que o melhora a sensibilidade à insulina, ela não teria que tomar metformina ou insulina, né? Se ela começa a emagrecer, diminui o problema da retenção de líquido da gordura que comprime os vasos e as artérias, ela começa a diminuir o remédio da pressão. Sim. Então, tudo funciona. Como a parte que a gente tinha falado também da mente, né, de a pessoa tomar menos remédio para ansiedade. Se ela fizesse a parte dela, que é se amar, né, se cuidar, na maior parte do tempo, não precisa virar um atleta, você não precisa... Mas tentando manter um tipo de atividade e se alimentando bem, né, se manteria saudável e teria uma vida normal, podendo comer e fazer qualquer tipo de coisa que quisesse sem aquele peso na consciência, né? Então, o problema não é a pizza ou a cerveja no final de semana, e sim é todo o contexto, né? Não existe um alimento que engorda. O que engorda é o excesso de calorias que você acumula ao longo do dia através da alimentação. Por isso que quando alguém trava a coluna ou tem algum problema sério de saúde, a gente sempre fala, né? A pessoa fala assim, você acredita que eu fui abaixar e aí minha coluna travou do nada? Eu sempre falo, sim, nunca do nada. Não, né? Então isso aí é falta de fortalecimento das estruturas, aumento do peso, né? Tudo isso faz com que a pessoa pode ter, né, do nada, como ela diz, um problema, né? Isso aí está sendo desencadeado há muito tempo, mas para um copo cheio, né, uma gota basta, né? Então, quando a pessoa está no limite, um único movimento, às vezes é suficiente para ter uma hernia de disco. Né? Então, pessoal, a gente queria hoje se despedir aí de vocês, pedindo para vocês compartilharem esse conteúdo com o pessoal aqui da cidade, seguir a gente aqui nas redes sociais, desde já comentar,
Já pedir aí o que vocês querem de tema, de convidados e etc. E queria que você se despedisse aí também do pessoal, Sérgio. Sei Muito que passou obrigado rápido, mas pela é isso. oportunidade. Estou feliz em participar desse projeto, né? E tá agregando aqui a equipe do Sanca Saudável. Tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente vai poder trazer o máximo possível, né, de informação. E tamo junto, né? Primeiro guia de saúde, falando, né, sobre saúde, sobre bem-estar, que a gente desconhece outro guia que tenha alguma abordagem nesse Sim. sentido. Então, somos pioneiros, embaixadores, vocês não podem perder mais nenhuma dica aqui do nosso Instagram, do nosso YouTube. Fiquem atentos. Valeu!